Graças a Deus. Amados, nos colocamos em pé. Abramos as nossas Bíblias em dois textos sagrados. O primeiro está em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. E depois vamos para o livro de Juízes, capítulo de número 4. Eu leio que os irmãos repetem, amém? O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos repetir o versículo 8 do capítulo 4 de Juízes. 1, 2, 3. Então ele disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Amém? Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, bendito é o teu nome, grande é o teu poder. Ó Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de aprender a sua palavra. Espírito Santo, eu sou insuficiente, eu preciso de Ti para falar a sua palavra, como os meus irmãos precisam de Ti para compreendê-la. Espírito Santo, ilumina os nossos olhos do entendimento, traz luz nesta noite, e ser louvado aqui. E eu creio que isso acontecerá, porque eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Amados, semana retrasada nós estamos aqui falando sobre fé. Na verdade é um curso, amém? E essa é a terceira aula, e a base é as Escrituras Sagradas, é a sua palavra. E semana retrasada nós falamos sobre dúvida e incredulidade. Nós falamos que a dúvida tem cura, e nós mesmos podemos aplicar o remédio para a dúvida. Qual? Fazendo prova. Os irmãos lembram disso? Você quer saber se Deus está contigo, se é Deus que está te guiando, você faz prova. Provar é diferente de tentar. Tentar é quando você tem certeza que Deus está contigo, não há dúvida, e você pede para Deus fazer uma coisa mirabolante. Você mirabola algo na sua mente e quer que Deus faça. Isso é tentar. Mas prova você pode fazer, e quando você faz prova, você elimina a dúvida. Então a dúvida, ela é um problema, mas tem cura, amém? E falamos também da incredulidade, que a incredulidade é uma coisa muito séria, porque incredulidade é um estado de espírito, é uma atitude, é quando você se coloca em determinada posição porque você quer. É igual a pessoa que se diz ateu, ela procura de todas as formas negar a existência de Deus. Então isso é incredulidade. O cientista que usa a ciência para confirmar a existência de Deus, ele não é incrédulo. É incrédulo? Não. Mas o cientista que usa a ciência para confirmar a não existência de Deus, o que é isso? Incredulidade. Então ele está tendo uma atitude errada. E atitude é diferente de duvidar. Atitude quase sempre não tem perdão para esse tipo de atitude, a menos que haja um arrependimento genuíno. Do contrário, Deus mata. Hoje, amados, falaremos que a nossa incredulidade não impede o agir de Deus, mas nos trará consequência. Vou repetir: a nossa incredulidade, é o que vamos falar hoje, não impede o agir de Deus, mas traz consequência. Vou dar aqui um exemplo simples. Lembra quando Jairo foi até Cristo, rogando que Cristo
curasse a sua filha que estava moribunda. Então Jesus disse: irei. Só que a multidão impedia os passos de Cristo, dele avançar. Ele andava lentamente, e durante o caminho chegou uma mulher com fluxo de sangue, recebeu um milagre porque ela tinha uma fé perfeita em Deus. E o que aconteceu? Cristo parou a caminhada e quis saber quem foi que tocou nele. Aquilo atrasou ainda mais os passos, até que chegou alguém e disse para Jairo: não incomodes mais o mestre, que a sua filha morreu. E quando Jairo estava para ir embora, Cristo olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E Jairo confiou na palavra de Cristo. Quando chegou lá, preste bem atenção, o que Cristo disse para todos que estavam na casa: parem de chorar, porque a menina dorme. O que aconteceu? Quem lembra? Obrigado. Então começou-se um alvoroço de gozação, piada, riso. Olha, um louco, que piada que é essa? A menina está morta, porque eles estavam numa atitude de incredulidade, e Cristo dizendo que ela estava dormindo, e eles, incrédulos, diziam morta, e riram dele. Então o que Jesus fez? Tira todo mundo para fora. Só ficou Jesus, os pais da menina e alguns discípulos com ele. Enfim, Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que significa levanta-te. E a menina se levantou. Jesus falou: dá de comer para ela, que provavelmente já está com fome. Daqui a pouco todo mundo lá viu a menina viva. Eles morreram com esta dúvida: será que a menina estava dormindo? Ou não? Morreram com essa dúvida. E agora? Será que a menina estava dormindo mesmo? E agora? Mas por que eles morreram com essa dúvida? Porque não creram. Incredulidade traz consequência. A incredulidade daquele povo não impediu de Jesus operar. Ou impediu? Não. Jesus disse: sai todo mundo para fora, seus incrédulos. Sai tudo para fora. Bota para fora esse bando aqui. Aí Jesus curou, ressuscitou a menina e não impediu de Jesus agir. A incredulidade não impede de Jesus agir, não impede de Deus agir, mas traz consequências. Disse o profeta Isaías, num texto que todos conhecemos e falamos repetidas vezes, e devemos falar mesmo, Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar da minha mão, agindo eu, quem impedirá? E é bom repetir isso mesmo, porque agindo Deus, quem impedirá? Então, não, independente se você creia, independente se você não creia, Deus vai agir conforme a tua vontade. A minha incredulidade não impedirá o agir de Deus. E quando olhamos para o texto de Juízes, se você abrir ou estiver aberto aí, Juízes capítulo 4, há uma situação aqui nada comum. Por que nada comum? Quem era a juíza de Israel? Uma mulher cujo nome era Débora, juíza de Israel. E detalhe, ela tinha marido, era casada. Mas quem é que era a juíza? Débora. Mulheres que são líderes, mulheres que Deus levanta para liderar. Só que estava acontecendo algo que nós lemos aqui. Israel havia esquecido do Senhor, e Deus os vendeu para o rei de Canaã, Jabim. E tinha um capitão lá chamado Sísera, homem cruel, e ele tinha carros de ferro. A minha Bíblia fala carros ferrados, como que se tivesse tudo ferrado, mas não, é carros de ferro. Versículo 3: porquanto ele tinha 900 carros ferrados. Tipo assim, como que se não valesse nada. Mas é carros de ferro.
Então esse Cícera, ele era um capitão cruel e tinha 900 carros de ferro, e ele oprimia Israel violentamente, conforme registra o versículo 3, e isso por 20 anos. Irmãos, opressão violenta, isso é uma coisa terrível. Mas diz o texto que essa profetisa Débora, que também era juíza de Israel, mandou chamar quem? Baraque, um líder em Israel, um chefe de tribo, e disse para ele: ei Baraque, você duvida que Deus te escolheu para liderar um exército contra Cícera? Você tem dúvida? Deus manda você a juntar 10.000 homens e ir até Cícera, porque Deus vai entregar na tua mão. Eu falei aqui semana passada sobre o provar e falei sobre o tentar, amém? Amém. Só que Baraque, ele fez uma coisa que é quase igual, é bem próximo de tentar. Se chama impor condição. Diga comigo: eu não posso impor condição a Deus. Amém, queridos? Amém. Isso não pode haver em nós. É Deus que nos dá a condição. Eu fazer prova de Deus é uma coisa, eu exigir de Deus alguma coisa é outra. Olha o que Baraque fez. A profetisa disse para ele que Deus havia o colocado como capitão, como líder, e que Deus o entregaria todo o exército de Cícera em sua mão. Mas ele disse assim no versículo 8: se você fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. Isso aqui, irmãos, não é incredulidade, mas está muito perto, tá, irmão? Está numa proximidade muito grande aqui, porque ele está impondo uma condição que Deus não determinou, exigiu algo que Deus não falou. Ele disse: se você for, eu irei. A condição é essa. Como que se Débora não estivesse falando pelo Senhor, como que se Débora tivesse dúvida daquilo que ela estava falando. Mas olha o que Débora disse: certamente eu irei contigo. Débora não tinha medo, irmão. Débora era mulher corajosa, valente. Certamente eu irei contigo. E ela disse: porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Olha, você está indo por um caminho errado, Baraque. Querer colocar condição para Deus é diferente de provar. Falamos que Gideão, Deus mandou ele enfrentar o exército dos midianitas, que era uma multidão inumerável. Então ele pegou um pano e colocou no relento e disse: Deus, se o Senhor é comigo, faz com que todo sereno caia no campo e não molhe esse pano. E quando ele foi lá pela manhã, o campo estava molhado de sereno, o orvalho, mas o pano seco. Os irmãos lembram? Mas uma dúvida bateu no coração dele, e ele disse: vai que foi coincidência. Então ele disse: Senhor, faça o contrário, eu vou colocar o pano aqui novamente, e amanhã que todo o mato, a grama esteja seca e o pano esteja molhado. E foi isso que aconteceu. Então eliminou dúvida. Só que diz o texto que ele ainda estava com dúvida, irmão. O seu coração ainda estava com medo. E lá na frente Deus disse: ei Gideão, pega o seu moço e vai até ao arraial dos midianitas. E ele pegou, foi com o seu moço, se arrastou ao arraial dos midianitas. E lá ele ouviu 2 soldados, um contando o sonho para o outro. E um dizia: eu tive um sonho, eu vi um pão
de Serrada, rodear todo o acampamento e derrubar todas as tendas do arraial. E o outro deu a interpretação: isso não é nada senão a espada de Gideão. Já pensou? Gideão falou assim: eita, Deus é comigo. Então perceba que Deus deu para Gideão várias confirmações que Deus era com ele. Gideão não impôs condição. Gideão impôs condição? Não, ele pediu que Deus confirmasse. E Baraque: se você não for comigo, eu não irei. É mais ou menos assim: Deus, tu quer que eu vou dirigir a igreja lá? É um exemplo só, tá? Lá no Mato Dentro? Então você vai ter que me dar um carro amanhã. Sabe o que é isso? Impor condição. Irmãos, Deus não age assim. Deus não age assim. E Deus falou para Baraque: olha, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Porque você está indo por esse caminho de impor alguma coisa para Deus, de obrigar que Deus faça alguma coisa. A honra não será sua, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Sabe o que dá a entender aqui quando você não lê o texto inteiro? Que a honra seria de quem? De Débora. Mas Débora não estava falando dela. Débora estava profetizando que Deus daria o capitão na mão de alguém, e essa pessoa seria uma mulher. Amados, o troféu de todo grande exército é matar o rei ou o general, irmão. Matou o rei, matou o general.